volta lá no computador. Galera, tô só esperando o Edson voltar aí pra gente continuar esse bate-papo que tá muito, muito bacana, muito prazeroso. Muitas histórias bacanas. Só esperar ele aparecer aí pra gente voltar com o nosso bate-papo. Guará, Lorena, um beijo pra vocês duas, minhas amigas. Priscila. E aí, Priscila, eu gosto de ver, em nenhuma segunda-feira tu perde, hein, Pri? Qualquer dia eu vou te chamar pra tu falar aqui um pouco também, hein, Priscila? Menina que participou de quase todos os teatros de Megan, Priscila, fera, amigona. Isso aí, Lorena, beijão, Lorena. Voltou o Edson aí, vou chamar ele. Valeu, Rafa. Isso. Pronto, agora... Show. Aí tu tava falando da montagem. Quem participou? Cara, aí Leandro, o que aconteceu, cara? Quando a gente fez a Comerge, quem ia fazer essa noite seria Marielza ou Valda. Uhum. E aí a gente até pensou assim, poxa, elas de repente estão viajando, né? Aí vim só à noite para fazer, mas aí você é aquele chato, você questiona, né? Aí a pessoa chegou e falou assim, pô, já que você está questionando isso, então o que vai fazer então? E aí? E aí, qual é a solução para esse problema? Pô, a gente pode fazer uma montagem. Aí o pessoal fala, mas como assim? A gente pega alguns textos do Evangelho e tal, e aí a gente fez, cara, essa noite, e o Robson era o coordenador. Aí eu falei assim, ó, a única coisa que eu exijo isso, coisa que a gente nunca tinha feito, bota os jovens embaixo do CIEP e deixa que a gente vai fazer toda a montagem. Aí eu viemos para cá, para minha casa na sexta-feira, Celso botou iluminação, aquela coisa todinha, e a gente fez. E o Robson, né, desesperado, eu falei, confia em mim e prende o jovem lá embaixo. Cara, Leandro, a sensação, cara, sabe aquele turbilhão se estourando? E Robson, pelo rádio, falou assim, cara, Edson, eu quero soltar esses jovens, porque, cara, não dá mais para conter. Cara, eu falei, apagou a quadra todinha. E aí ficou toda apagada, só com aquelas luzes do Celso, né? Falei, pelo rádio, solta as feras, Robson. Cara, você imagina aquela onda de jovem correndo desesperado para entrar na quadra. Quando eles bateram assim na quadra, cara, não entraram na quadra, parou todo mundo e entraram no sapatinho e sentaram, cara. Caraca, que lindo, aí a gente fez aquela noite. Robson, quando acabou a peça, cara, o cara chorava muito. Caramba, que legal, cara. Obrigado, que não sei o quê. E aí, pra mim, cara, eu até falei pra Lorena isso, né? Lorena tá até aí. Cheguei, falei pra ela um trechinho do Peter Brook, cara. Teatro é feito no vento. Todo dia se destrói, todo dia se cria. Não há fórmula, não há preconceito. Teatro é uma brincadeira. Então, aquela noite, para mim, se encerrou. É uma nova construção. Sim. Mas aí houve uma cobrança, né? Vamos fazer e tal. E aí você, com aquele olhar clínico, começa a procurar as pessoas, né? Aí eu falei, o momento exato é esse. E os textos estão prontos, os músicos estão prontos e vamos que vamos. Sem pensar no dia de amanhã. E aí a galera começou a confiar, né, cara? E aí eu caí dentro do laboratório, mas um laboratório para profissional mesmo. Entendeu? Aquela busca, aquela
pressão mesmo na galera. Então, quem entrou de início se deu bem. Uhum. E uma das nossas coisas, né, Leandro, era olhar no olhar, tá ali, dentro da pessoa, você levar a tua emoção para dentro da pessoa. Você sair dali, quebrar a quarta parede e tocar nas pessoas, e conversar, mostrar a beleza da música, do texto, a tua emoção. E o pessoal comprou a ideia, e cada momento que a gente entrava era uma coisa diferente. Caraca. E aí eu passei a fazer aquela proteção por eles, né? A gente passou muito perrengue. Que a gente passou perrengue no Teatro de Araruama, questionaram muito, porque em Itaguaí, a gente participou no Teatro de Itaguaí, Teatro Municipal. O que aconteceu? Minutos antes, o Paulinho saiu, porque a namorada dele sofreu um acidente, foi perda total do carro. Caramba. Ela não sofreu nada não, nem ela nem a Ana Cláudia. Uhum. E aí ele chegou todo abalado lá no teatro, cara. Chorando lá atrás, na última cadeira. E a gente iniciou o espetáculo. Aí eu falei, ó, tem um tempo, saí do palco, a peça acontecendo, cheguei para ele e falei assim, Paulinho, você quer fazer? Aí ele chorando falou assim, eu quero, Edson. Mas o cara não tinha condições de fazer. Estava todo destroçado. Aí eu fui e falei assim, então vamos fazer. Você quer fazer, então vamos embora. Se tá pronto, tô. Aí rodamos o teatro, aí eu passei por Marília e Bruno, falei assim, ó, Paulinho não tem condições de fazer. Eu espero que vocês consigam fazer o texto dele. Um segundo, passaram o texto ali na coxia e foi embora, cara. Aí algumas pessoas até falaram, Edson, você não deveria ter colocado o Paulinho. Cara, mas foi a emoção do momento, o que a gente construiu naquele dia foi bacana. Caraca. Sabe, foi muito emocionante. E aquele momento gravou muito na mente deles. Sim. E depois a gente teve um problema lá em Araruama, que aí vem as coisas ruins que você tem que resolver e não pode deixar tocar no teu grupo, né? Isso aí. Aí você, como direção, você tem que começar a proteger o grupo e o trabalho. E aí que a coisa foi lidando. Chegou o momento que Cadu, né, meu filho, ele nasceu com um probleminha, né? E aí o grupo deu aquele retorno, fazendo muito mais espetáculo, né? Porque a operação foi muito cara, foi muito desprendimento, né? Então, para mim, foi muito difícil aquele momento. Eu me lembro que quando ele nasceu, eu fui fazer um evento lá no Grupo que Atua, que o Grupo que Atua fez lá no Discípulo. Cadu lá na maternidade, né? E aí eu falei, Flávia, eu vou dar uma saidinha que eu tenho que fazer um trabalho. Ela falou, não, vai fazer o trabalho lá que ele tá aqui bem. Fui lá, fiz o trabalho. Entendeu? Então são essas coisas, Leandro. E aí você, dentro do teu lado profissional, eu me lembro que a minha professora, a gente sentava em círculo e aí ela falava de aluno por aluno, né? Então me lembro que ela chegou para mim, eu fiquei muito satisfeito, que ela chegou para mim, poxa, trabalhar com o Edson é um luxo. O cara tá pronto, entendeu? Tá com texto passado, tá aquecido. Então eu sempre primei essas coisas, né? Comigo não tem, assim, aquela coisa assim, eu vou fazer de qualquer jeito, não. Para mim, cara, é tudo a vera. Então, essa construção desse laboratório que a gente passa antes é genial, cara. Agora eu vou contar uma coisa tua. Fala aí. Cara, o aniversário do GQA, o último agora, eu tava lá assistindo. Cara, Flávia, do meu lado. E aí o teu microfone falha. Eu falei pra Flávia, o Leandro, ele não pode me decepcionar. Ele vai acabar com a minha noite se ele ficar... Ele tem voz. Acredito que ele tá ensaiado. Se ele ficar esperando o microfone, eu levanto e vou embora. Aí deu aquele
Aí foi e fez, cara, com a tua voz. Eu falei, pô, tô satisfeito. Pô, depois Entendeu? quando eu vi o teu recado, foi fera. O Tony tava escrevendo aqui sobre esse dia que você tá falando do Paulinho, ele falando que foi muito lindo. E eu vendo você falar de como o grupo te abraçou, né? Como você fica emocionado. E na verdade, isso tudo que você falou, essas coisas todas assim que fazem também, né? A pessoa querer continuar e ver a família que se cria, o afeto tudo que se tem, isso é muito legal. E falar de quando você fez o Emegran com a gente, foi muito fera também, porque eu lembro que a gente, no primeiro dia, assim, eu tava sentado esperando, a galera assim, sentada esperando, aí você chegou, aí, vambora fazer. Aí a gente ficou assim, pô, a gente não sabe o texto não, pô. Aí você, não, pô, faz do jeito que vocês sabem aí, do jeito que vocês imaginam. Aí a gente foi fazendo. E agora essas atividades que tem, jogos esportivos, né, teatrais esportivos, você também começou a levar pra gente fazer lá, que aí cada um ia falando uma frase, rodando, tu lembra? Aí eu estava conversando com o Gabriel sobre isso, essas inovações você levou naquela época. E esse papel, isso que eu estava te falando dos encontros, papéis que você faz, marcam muito. Esse papel que você fazia, cara, eu lembro a cena que a cena ia numa crescente, não sei se tu lembra. Aí o pessoal pensa que tu jogava o cachorro, né? Aí quando tu falava que era teu filho, aí eu lembro da reação da plateia, tu lembra? Isso. A galera, aquilo assim, cara, uma comoção, foi fera demais. Entendeu? Então, Leandro, é uma busca, cara. Assim, você, por exemplo, é um cara que cresceu muito e essa live tá te ajudando muito, porque tu é um pouquinho mais travado, né? Isso daí, cara, te apresentou de uma outra forma, cara, que, sabe, é uma coisa que a gente passa a buscar e a gente não sente. Verdade. Mas que é uma coisa que a gente vai construindo. Aí, há pouco tempo, agora um amigo me ligou, Edson, poxa, você tem algum texto de comércio, disso, daquilo? Galera, me desculpe, eu não guardo. Eu não guardo essas coisas, esses registros assim, cara. Eu pego, eu faço, levo a emoção. É até chato, né? Mas eu acabo não... construo e aí desconstruo, e aí você cria outras coisas. Mas, cara, viver assim com essa galera e ver o desenvolvimento, Priscila do GQA, ela fala, ô Edson, eu sonhei contigo, entendeu? Mas é aquela cobrança que você acaba fazendo com carinho. A Luísa, quando eu peguei a Luísa de jeito, né, a Luísa Peixoto, cara, ela chorou. Eu liguei pro Flavinho falando assim, poxa, será que eu fui muito duro com ela? Mas são técnicas que você usa, tudo em favor do movimento espírita, que você traz essa emoção para que a própria pessoa também se emocione com o que ela está fazendo. E se emocione com a certeza, sabendo por que ela está se emocionando. Então é uma outra forma, cara. É uma outra forma de chegar. Um abraço para a galera da banda de encontro aí que está falando. Tu poderia cantar agora pra gente? Deixa eu ir lá vai lá pro outro estúdio 2, vai lá no estúdio 2 para cantar um pouco. Edson, aí vamos ver se a gente consegue fazer, se tu puder cantar 2 seguidas, que aí depois a gente continua o bate-papo. A gente vê se também se não vai ficar ruim a transmissão nesse... Deixa eu pegar aqui uma que eu gosto muito. É uma música que acho que vocês não conhecem, não. Vamos ver aí. Chiquérrimo, Flavinho. Érica entrou. Vocês não conhecem? Essa daí não, essa daí... show de bola. Pela alma jovem, vou seguir em olhar pra trás, cheio de esperança. O jovem não se cansa de lutar. Jovem, vou seguir em frente.
se cansa de mim. Aí, sem ter, novamente, buscar seu coração, pois o amor é mais. Quem vem e pensa, privilegiar os pensamentos que te fazem progredir. Já não sou mais criança, já posso até escolher o que é melhor pra mim. Tomar decisões. Eu da alma jovem vou seguir em frente, não olhar pra trás e não olhar pra trás, cheio de esperança. O jovem não se cansa de lutar. Eu da alma jovem vou seguir em frente, não olhar pra trás e não olhar pra trás, cheio de esperança. Jovem não se cansa de mim. Vamos lá para nossa outra. Pera, Edson. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, eu me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correr os mesmos riscos, não temo por crescer. Faz um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Quando sempre aí deixa acontecer. Sua alegria é viver. Fera. Falou uma coisa interessante. Tem muita gente, agora, por exemplo, agora só me conhece cantando. Tem muita gente que não sabe nem que eu faço teatro. É mesmo, cara? Caraca. Tem gente que nem sabe que eu... É porque também acho que deve ter sido por causa desses 10 anos no espetáculo lá, né? Aí, Isso. de repente, ficou... Edson, fala um pouco da banda de encontro aí, como é que começa esse projeto e... Cara, Leandro, banda de encontro, na verdade, a gente criou aquele laço, né, cara? Desde o início, cantando junto, né? Tocando junto. Não sei se a luz está batendo aí. Chega um Tem uma pouquinho mais luz pra cá, atrás. você. Chega um pouquinho... Aí, show. Agora ficou ótimo. Aí, desde o início, a gente cantando muito junto, eu, Carla, esse pessoal que está na banda de encontro, né? A gente foi criando uma harmonia tão grande que ao término porque, na verdade, a grande maioria
é do espetáculo, né? Aham. Então essa vivência do cenicamente, com Comerge, com Emegran, com Emesc, e relembro tem um Conger, com Congeb, quer dizer, essa reunião, porque é aquela época que você tem tempo e você vai em todos os encontros, né, de jovem. Aham. Então a gente construiu esse laço desde lá, né? Entendi. E aí quando eu peguei a Bianca, né? Bianca até conta essa história, porque a Bianca do grupo, Bianca adora a voz dela, né, cara? Aham. Voz doce, né? Carla não fica com ciúme, não, que eu também gosto da sua. Mas a Bianca, um dia eu fui, né, cara, lá no Grêmio, aí olhei, então ela deu uma. Meio com. Semitonou numa música, né? Só que eu falei assim, eu com a Flávia, eu falei assim, cara, que voz linda. E aí comecei a ficar de olho, né? Aham. De olho nela não, tá, Flávia? De olho na voz, na voz, na voz. Voz dela. E aí também peguei Bianca, né, pro cenicamente, então aí a gente construiu aquela harmonia, cara. Aí quando foi fechando, foi um ciclo que foi fechando do cenicamente Aham. e se fortalecendo a banda de encontro. E hoje a gente está com essa harmonia, cara. Aí briga que eu digo, discute as coisas, aí reúne, então a vivência que é bacana, cara. O Gabriel tá pedindo para tu falar sobre a roda de violeiros na Comerge. Cara, roda de violeiros teve um momento, cara, tem até uma foto aí, não sei se é esse, né, que ele tá pedindo para comentar. Eu sinto umas sensações, né? Por exemplo, quando você me convidou, eu tô aqui com um texto, né? Tudo aqui Aham. montado com as perguntas que eu fiz. Eu falei, vou seguir. Eu falei, Leandro não vai conseguir seguir, então também não vou atrás dele. Vou deixar a emoção rolar. E aí eu me lembro, cara, que tava lá no Santa Mônica, e eu não tava como coordenador, participava da arte. E aí eu cheguei pro Rogério Domingos, cheguei e falei assim, Rogério, você confia em mim, cara? E aí ele ficou assim, eu falei, é a hora. Cara, sabe aquela coisa de você ver? É essa hora que você tem que reunir e fazer a roda de violeiros, né? E aí você constrói aquele ambiente com todo mundo tocando, não é uma coisa armada. Não, Leandro, agora, ó, a gente combinou, lembra que a gente combinou? Não, não combinou. O momento pediu para ser aquele, embora o pessoal estivesse pedindo muito para isso acontecer, mas aquele momento era a hora de acontecer. Não poderia se antecipar. Pintou, eu olhei, e uma das coisas, Leandro, que eu queria lembrar, cara, muitas das vezes eu vi no Cenicamente outras pessoas, cara, nunca chega num lugar, pelo menos, é conselho. Sim, sim. Geralmente a pessoa chega, vai montando tudo. Cara, dá um tempo para você. Chega no espaço, olha, senta, se vê como espectador. Como é que seria aquele espetáculo para você? Senta ali, olha, se projeta no palco, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não chega igual, muitas das vezes chegou com instrumento e foi montando e monta cenário, cara. E eu falando pro pessoal, calma, senta, olha o espaço, constrói ali o que você vai fazer antes. Então, cria uma harmonia até para a própria espiritualidade te intuir naquele momento. Acho que se você for muito... Não, cara, olha... Presta atenção, deixa a tua emoção fluir também naquele espaço. Acredito que tenha acontecido isso até no próprio aniversário. Você já está emocionado, com aquela vontade de fazer. Chegar no ambiente, o próprio ambiente se torna propício. Então não é uma coisa só técnica, principalmente o movimento espírita. Tem toda uma preparação espiritual. E se você não se preparar espiritualmente, você não consegue receber aquela intuição, aquela ambiência para te fortalecer. E não esperar grandes espectadores. Se tiver uma pessoa na plateia, você vai sentar e vai fazer da mesma forma, porque o processo que você construiu
o que você quer fazer, é o que valeu mais a pena. Entendi. Profissionalmente, quando um dos diretores me perguntou, cara, Edson, como é que vai ser o espetáculo? O que, que você acha do espetáculo? Eu falei assim, ó, para mim não me importo muito. Eu me importo com a construção que a gente fez, esses 3 meses que a gente se conheceu, o desenvolvimento que a gente teve é mais importante do que aquilo que está acontecendo. Entendeu? Eu não posso ficar esperando um teatro lotado para eu ter a minha emoção. Eu tenho que preparar antes com meus amigos. Sim. São eles que conviveram ali comigo. Então tem que ser uma divisão. E quem tiver na plateia vai sentir o que você quer, cara. O Edson, a gente conseguiu. Tu falou a questão das perguntas. Foi engraçado que você foi falando de todas elas sem precisar formular a pergunta propriamente dita. Deu várias dicas e foi uma coisa muito boa. Eu vou fazer esse bate-bola com você, o mesmo que eu fiz com o Rafael, que é pra gente saber um pouco mais de curiosidades, assim, né? E saber um pouco mais do seu gosto. E dizer que foi um prazer danado estar contigo. A gente do grupo te admira muito, né? Nesse tempo todo, assim, de trabalho, vendo juntos, tivemos a oportunidade de estar junto e pra gente foi um momento muito, muito bacana. Aprendemos bastante. Aí agora eu vou fazer esse bate-bola com você. Pode falar. Antes do bate-bola, deixa eu falar, lembra, cara? Eu cheguei pra você e falei assim, ó, tem que ser você, hein, Leandro? Desculpe aí os outros, são muito bons. Mas eu falei, essa live tem que acontecer com você. Porque você é um cara também que eu admiro e que, embora eu veja assim, você, às vezes, muito na sua, você é um cara assim que tem a emoção muito aflorada. Mas é preciso que te conheça. Porque sem te conhecer, não vai perceber onde é que está a tua emoção. Então, quando você me convidou, assim, está sendo um prazer ser esse bate-papo contigo. Poderia ser com o outro? Poderia, mas eu teria que perceber a emoção do outro. A tua eu já consigo saber onde está. Pô, foi fera, cara. Vamos lá. Foi muito bom. Valeu, Carla. Edson, uma cantora. Eu escolho 2. Pode ser, vai lá. Para não ficar com ciúme. Pela história que a gente tem, Bianca e Carla. Pô, show de bola. As vozes dela estão junto com a minha. Pô, muito bom. Cantor. Cantor, meu Deus. Tem vários dentro do movimento espírita, né? Aí eu já vejo pela música, pelo conjunto. Vou jogar um assim, o Alan, Jonathan, enfim. Bom, a galera, foi. Fábio, foi. Uma música. Uma música que construiu nosso espetáculo, cara. O que fazer de especial emocionou muito, e eu vou citar uma outra que passou a ser nossa também, desculpe o grupo que atua, Realmente Jesus. Pô, show. Passou a ser nossa também. Um arranjo lindo, ficou lindo. Um encontro, Edson. Essa daí eu acho que deve ser difícil para você, que você foi em quase todos, mas pode ser assim, um que te marcou de alguma forma. Eu acho que todos marcaram de alguma forma, porque esse tempo todo, mas tenta escolher um aí. Cara, eu acho que um que substitui a Comérdia para mim é o EMESC. Pô, legal. Né? Mas a Comérdia é o grande boom, mas sim. Gosto do EMESC também. Vou citar o EMESC. Assim, durante a conversa hoje você já deixou isso, já deixou algumas mensagens, mas eu, quando estava conversando com a galera assim, a gente queria saber assim de você, qual é a mensagem que você deixa para a galera que quer começar a trabalhar na arte, independente da idade, assim, né? Como você disse, que a questão de ser profissional para você é individual, né? Aí, às vezes, a pessoa só tem a boa vontade. Assim, qual é o recado que você deixa para essa galera? Leandro, cara, uma coisa que eu passo, às vezes você tem que, como você vive no mundo profissional, você tem que baixar um pouco o seu nível. E às vezes eu peço muito para sentar ali
e não usar a crítica e procurar sentir. Então, para aquela pessoa que está iniciando, né, como ela não sabe, não deve saber de muita coisa, quanto mais você conhece o campo que você está trabalhando, né, você emociona mais. Uhum. E uma mensagem que eu tenho é você levar sempre a sério tudo. Entendeu? Não achar que é uma musiquinha, um teatrinho que você está fazendo. É uma coisa que você vai tocar uma gama muito grande de pessoas. Então procura saber como é que você vai atingir com o que você ama. Porque se você está fazendo e está descobrindo o que você quer, você começa a criar laços. Então, se você tem laços com teatro, procura conhecer o teatro, porque o teatro é uma... Eu igalo uma namorada ciumenta. O teatro, ele quer você todo para ele. A música também quer um pouco, mas o teatro, assim, que é a minha área, ele te quer por inteiro. Não vai pela metade. Então, o trabalho que você está fazendo, seja na evangelização, na palestra, você fazer, cara, com um amor que você tem e se descobrir. Porque eu já me descobri que eu não sou palestrante. Então, eu não me meto nessa área. Eu tento ficar no meu quadrado. Entendi. Então, fique no seu quadrado e ame o que você faz. Que eu acho que a pessoa que ama, ela vai passar a arte de uma forma que tem que ser passada, porque para fazer arte você tem que ter amor. Isso aí. Cara, lindo recado. Antes da gente chegar na última música, eu queria que você falasse assim um pouquinho. Você tem músicas que, como eu estava falando, animam os encontros. E como é que foi, assim? Como é que é esse teu lado de compositor, assim? O Rafael estava falando que teve música que veio direto para ele. Como é que funcionou com você? Leandro, para mim também é assim. Eu parei de tocar violão, comecei a fazer aula para fazer teatro. Então, graças a Deus, fiquei do lado do Luiz Pedro, consegui trabalhar muito meu ouvido. E junta com a vontade de composição, de fazer composição, é aquele jovem que quer realizar, né, o trabalho, tá com aquele furor todo, aí você fala assim, pô, eu sou compositor, sou cantor, eu danço, canto, faço tudo e tal. E aí a espiritualidade foi e jogou a música. Eu falei, ó, se é a música, então vamos cantar. Caramba, e aí, legal. cara, música que veio pronta. Eu não consigo, assim, atualmente, eu tô tentando compor. Mas até então esse canal, não sei, parece que se fechou um pouquinho. Mas as minhas composições foram assim, no momento. Aconteceu, eu não estava esperando. Jovem Olhar foi assim. Acredite no Sorriso foi assim. Sem Ser do Mundo foi assim. Então, é mais uma intuição que você recebe. Eu sei que realmente não é minha. Caraca. Entendeu? Tô caminhando lá pro próximo estúdio. Vamos lá pra gente. Vamos encerrar com você cantando, Edson. Cara, foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Foi fera demais. E espero, depois dessa quarentena aí, a gente poder se encontrar pessoalmente. Vai ser fera demais. Vai cantar agora? Vai cantar qual aí pra fechar pra gente? Leandro, eu vou cantar uma música, cara, que eu acho muito bonita, né, da Marielza. E o título dela é Música. A letra é lindíssima, cara. Muito sensível. E eu acho que fala tudo da gente. Eu acho que não tinha forma melhor da gente encerrar, né? Grande inspiração da Marielza, né? Coisa sensacional. Música, oh música, sublime da vida, mergulha no
infinito da harmonia. Quanta alegria em te ouvir. Pairo assim sobre o meu coração, dourada nuvem de amor, vertendo o som, recriando a canção dos homens, esquecido desse mundo de amar. Oh, doce melodia perfumada que banha de esperança a nossa fé. Ó, música sublime companheira de eterna voz do eterno Pai, eterna, eterna música. Caraca. Nossa. Cara, lindo demais, Edson. Caramba, que música linda, cara. Linda, linda. Melhor forma de fechar. Vou esperar só tu chegar no estúdio 2 pra gente fechar. Cara, que música linda, cara. Música linda mesmo. E vou te falar, olha só como é que as coisas são fera demais. Cara, nessa a conexão ficou perfeita, cara. Edson, música linda. Ficou perfeita, cara. A conexão ficou, pô, música linda. Achei que foi a melhor forma pra gente terminar, Edson. Agora eu vou pedir pra tu deixar outro recado. Hoje eu vi lá um post da banda de encontro falando sobre a quantidade de perdas que a gente está tendo. E a gente sabe que a arte tem ajudado muita gente na quarentena, né? Tem ajudado todos nós. Deixa um recado pra galera aí, pra gente fechar essa noite tão linda. Cara, repetir de novo. Prazer imenso, irmão. Prazer imenso. Vejo no seu coração. Leandro, o que eu deixo, cara, é assim, o Cadu, ele tem protegido muito a gente. Cara, o que acontece? Cara, ele fica numa preocupação muito grande porque é o medo da perda e a gente só vai dar mesmo muito valor quando a gente vê que a realidade está batendo na nossa porta. E aí a gente vai lembrar, né, de tantas pessoas que estão desencarnando, né? Porque às vezes pode passar muito longe da gente, a gente não ter aquele sentimento forte e real da situação. Então, o que eu deixo de mensagem para as pessoas? Para as pessoas tentarem se colocar no lugar da outra pessoa, ter mais empatia, né? Com a outra pessoa, e se protegendo, você vai proteger quem você ama. E eu acho que se todos nós fizer isso, eu acho que haverá uma multiplicação, né? E o coronavírus ele vai acabar se afastando. Porque eu acho que quando o bem conquista, ele acaba se afastando o mal de todo mundo. Então as pessoas começarem a plantar, né, esse bem dentro da medida do possível, ficando em casa, levando esse amor pelas lives, né, que tem se tornado base para muitos corações, né? Então, meu amigo, é essa mensagem que eu deixo, é se importar com as pessoas. Irmão, um abração mesmo, de verdade. Vou te falar, foi uma das... Sei lá, nem sei, não tô sem palavras para descrever esse momento aqui agora. Para mim foi muito importante, sabe?
compartilhar dessa emoção, essa preocupação que todos nós temos e que mensagem linda que você deixou. Foi um prazer imenso, Edson. Um prazer de verdade, um prazerzão mesmo. Beijão no fundo do seu coração. Brigadão por ter aceitado esse convite, meu amigo. Brigadão mesmo. Beijão, beijão a todos Valeu, que estavam Léo. aqui. Ficar com Deus. Um abraço a todos, gente. Até a semana que vem. Beijo, Leandro. Beijão. Valeu.